Olá pessoal, eu sou Stephanie Lima, eu sou desenvolvedora e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal DevSteps. No vídeo de hoje, nesse primeiro vídeo do ano de 2024, eu vim compartilhar com vocês sobre como que foi os meus desafios no meu primeiro emprego como desenvolvedora júnior. Essa ideia veio através de um inscrito aqui do canal no meu último vídeo que eu disponibilizei para vocês em dezembro do ano passado. Ele comentou que seria interessante eu trazer e compartilhar quais foram os meus desafios no meu primeiro emprego como desenvolvedora. Então eu achei interessante, porque nós estamos aí iniciando, né, um novo ano, então acho que é legal compartilhar com vocês, porque eu acredito que muitos de vocês que me acompanham aqui também desejam, né, se tornar um desenvolvedor ainda nesse ano de 2024. Eu acho interessante a gente sempre compartilhar experiências, como eu sempre conto aqui para vocês, porque assim a gente acaba aprendendo, né, com outras pessoas e a gente acaba também vendo que o que a gente vivencia não é só conosco, né, acontece com outras pessoas também. Então eu vou compartilhar algumas coisas aqui com você sobre como que foi esse meu início e talvez ajude você a, de repente, ver que não é só com você que está acontecendo isso e também, de repente, pegar algumas ideias do que você pode ir fazendo para, né, te ajudar aí ao longo dessa jornada. E no primeiro vídeo aqui do meu canal, eu contei para vocês, né, toda a minha trajetória dentro da área de TI. Mas eu vou dar uma resumida aqui nesse vídeo, para quem não assistiu o primeiro vídeo aqui do canal, né, onde eu conto tudo completo. Então, para você não precisar voltar lá agora e parar esse vídeo, assiste depois de finalizar esse, eu vou contar então resumidamente. Bom, para quem não sabe, eu não comecei direto desenvolvendo. Então, eu trabalhei em outros setores da área da tecnologia antes de fato, me tornar desenvolvedora. Isso acontece com outras pessoas também, acredito que é bem comum, tanto para pessoas que estão migrando de área, quanto para pessoas que sempre souberam que quiseram trabalhar com TI. Por exemplo, eu já sabia, né, desde os meus 15 anos, que eu queria trabalhar na área de tecnologia. Então, eu fiz ali meu curso técnico de redes de computadores, né, quando eu tinha 16, e quando eu finalizei, eu já tinha 18 anos, estava naquela época, né, de iniciar ali a faculdade e de procurar um emprego. Então é uma época, assim, eu diria que um pouco complicada para todo mundo, para mim foi complicada também. Então, quando eu terminei o curso técnico em redes de computadores, eu fiquei me perguntando para qual faculdade eu iria, né? Até o momento eu não sabia que eu queria trabalhar na área de programação, eu só sabia que eu queria continuar trabalhando com tecnologia. Então, acabei conhecendo aí a área de programação através dos contatos que eu tinha na época, né, professores e amigos, e resolvi que eu iria fazer análise e desenvolvimento de sistemas. Até aí, eu não trabalhava assim, nunca tinha feito um estágio, né, só estudava. Foi então que eu finalizei o curso técnico em redes de computadores e eu precisava entrar na faculdade, então eu fiz vestibular. E na época eu não tinha condições de pagar, eu já contei essa história em outro vídeo aqui do canal também. Eu não tinha condições de pagar, eu tinha perdido meu pai recentemente também, então eu tinha 17 anos. E eu consegui, né, através de uma bolsa da própria faculdade, para conseguir iniciar os meus estudos. Então foi tudo muito junto, assim, eu me formei ali no curso técnico, eu perdi o meu pai, e eu precisava trabalhar para conseguir pagar minha faculdade. E foi isso que aconteceu. Então eu consegui o meu primeiro emprego dentro da própria faculdade. A faculdade ali me disponibilizou uma bolsa, que na verdade eu trabalhava para pagar a faculdade. Então, tipo, eu recebia na época R$ 400 e esse dinheiro eu pagava a faculdade. Claro que ainda faltava, né? A minha mãe me ajudava a complementar. E enfim, esse foi de fato o meu primeiro emprego. O que eu fazia nesse primeiro emprego? Eu não programava, assim, gente, realmente nem sabia o que era programar. E estava bem no início da faculdade ainda, estava recém aprendendo o que era um if, o que era um else. Então, de fato, eu não trabalhava com programação. Eu ajudava cuidando do site, o Moodle, da faculdade, não era programação, era só dar manutenção mesmo e ajudar em algumas coisas. Mas aí eu comecei a trabalhar, né, na KingHost como suporte técnico. E, enfim, não vou contar muito detalhadamente como que era o suporte técnico, mas me surgiu uma oportunidade de fazer uma prova para o time de desenvolvimento dentro da KingHost. Então, a KingHost, ela tem uma equipe, né, de desenvolvimento, uma equipe bem grande, inclusive, com vários times. E, na época, você tinha que aplicar uma prova, né, digamos que um teste, assim, que as empresas aplicam, para você se tornar desenvolvedor. Então, eu me inscrevi, né, nessa vaga.
E aí até uma questão bem interessante, né, que a pessoa que deixou lá no comentário, se eu não me engano foi o Júnior, ele perguntou se eu sabia desenvolver na época em que eu me tornei desenvolvedora. Bom, então vou respondendo já essa pergunta, né, com a resposta de que mais ou menos, né, não sabia muito bem programar não. Então o que acontece? Eu fiz essa prova, né, a primeira vez, e eu reprovei, porque de fato eu não sabia nada de programação. A prova ela foi escrita e nem era para desenvolvedor júnior, era para assistente. Então, como eu já era CLT, né, eu não poderia voltar para o estágio, eu era CLT de suporte técnico. Então eu fiz ali a vaga para assistente e não passei. Mas eu não desisti. Eu tive daí o retorno, né, dessa prova que eu fiz com os coordenadores da época, que me falaram que não era para mim desistir, que logo estaria abrindo, né, uma vaga para desenvolvedor júnior. Só que eu sabia que para desenvolvedor júnior eu teria que saber muito mais. Gente, eu mal soube fazer a parte teórica ali, onde era coisas bem básicas, tipo de HTML, CSS. Imagina então para desenvolvedor júnior, onde era uma prova prática. Foi aí então que eu comecei a pegar alguns projetos e estudar a linguagem, né, específica que a empresa trabalhava, que na época era PHP, MySQL. Então, contextualizando um pouquinho para vocês, a primeira vez que eu fiz a prova eu realmente não sabia nada de programação. Só sabia o básico ali mesmo, fazer um if, um else, criar um método, uma classe. Não sabia de fato criar um projeto em si, no caso criar um código que fosse, assim, fosse executável, que se funcionasse certinho, porque eu estava bem no início ali da faculdade. Então, o que eu fiz? Eu rodei nessa primeira prova, e eu estudei durante alguns meses, acho que foi uns 6 ou 7 meses, focado, específico para passar nessa outra prova de desenvolvedor júnior. Então eu estudei bastante back-end, banco de dados, que eu sabia que ia ser usado na época, né? Não me importei muito com front-end, porque eu sabia que era algo que não ia, assim, contabilizar tanto para aquela prova que eu estava precisando. E também eu já sabia desde o início, né, que eu não gostava tanto do front-end assim quanto eu gosto de desenvolver back-end. Então, como que eu me preparei? Fica a dica aí para vocês. Eu estudei as tecnologias que eu sabia que eu iria fazer a prova. É claro que você não tem que estudar uma tecnologia pensando numa determinada empresa. Esse foi, né, o meu caso, o meu exemplo, porque eu já trabalhava lá dentro. Se você ainda não trabalha em nenhuma empresa, se você ainda não tem emprego, escolha as tecnologias as quais você mais gostar mesmo de estudar, porque não é legal a gente estudar o que a gente não gosta, né? Então, estude as tecnologias que façam sentido para você e depois procure, né, quais são as empresas que utilizam essa tecnologia para ver se você está preparado para o que estão pedindo ou não. E então, né, seguindo aí, eu estudei durante um tempo focado e, pessoal, eu estudei muito a base. Estudei muito a base da linguagem, ou seja, eu não inventava moda, eu não aprendi framework na época, eu não aprendi, por exemplo, ORM, né, que é algo que facilita a gente conectar no banco de dados. Então, eu estudava a linguagem pura, não fui atrás de nenhuma biblioteca, eu estudava realmente o PHP puro. Conectava no banco de dados, fazia lá as queries, né, do banco de dados, select from, nome da tabela. Então era assim, tudo bem básico, tudo com código puro, tanto do PHP quanto do SQL. E entregava, né, ali um front-end bem básico mesmo, com HTML. Nem CSS assim eu aplicava muito. Então eu já estava bem preparada para desenvolver algo. E como é que foi essa minha prova? Já dando aí uma contextualização para vocês de como que são os processos seletivos, né? Tanto interno, dentro das empresas, quanto externo. Eu já participei de vários. Posso fazer um outro vídeo aqui comentando para vocês de como foi de outras empresas que eu já participei, como por exemplo a Ambev Tech, a Nubank. Então posso trazer para vocês de repente como que foi esses processos seletivos também. Então como que foi essa parte técnica, né? Eu fiz a prova junto com a sala, na época eu trabalhava presencial, né? Não tinha tanta essa questão de home office. Então eu fiz a prova presencial dentro da sala dos devs. Eu cheguei lá num horário marcado e eu tinha 1h30 para entregar um projeto onde eu fazia um CRUD, não me lembro exatamente agora do que era, mas onde eu tinha que cadastrar, né, selecionar, deletar e atualizar ali os dados de uma determinada funcionalidade. Então eu fiz a prova, gente, realmente numa sala com um monte de gente trabalhando, conversando, num ambiente
que era onde os devs trabalhavam mesmo. Então, eu cheguei ali na sala, eu tive que me concentrar, realmente, né, simulando ali como se fosse o meu dia a dia. Você chega, tem que se concentrar para entregar suas tarefas. Eu tinha 1h30 para entregar isso. Então, eu foquei bastante. O que eles querem que eu entregue e o que eu posso entregar durante 1h30. Então, eu fiz ali, né, o back-end. Na época, claro que eu não usei, assim, uma estrutura muito legal de dados, não organizei também tudo certo, numa estrutura, assim, bacana, digamos assim, porque na época eu não tinha muito conhecimento. Então, se eu não me engano, eu criei ali uma estrutura de pastas mesmo, onde tinha a minha classe, onde tinha a minha conexão com o banco de dados e onde tinha a minha index ali que recebia, né, os dados para o front-end. E o front-end, gente, foi um HTML que só lia mesmo as coisas, né, que o PHP trazia ali. Tudo misturado mesmo, PHP com HTML, mas foi o que fez eu passar na época na prova. Então, eu consegui me destacar porque eu consegui desenvolver o projeto, fazer ele funcionar e também porque eu não inventei moda. Realmente foi esse o feedback que me deram depois, que eu consegui entregar de fato e ser coerente, né, com a realidade que eu tinha para aquele momento. Então é muito interessante vocês pensarem nisso também na hora em que vocês estiverem fazendo um teste técnico. Então, gente, resumindo, como que eu fiz para conseguir a minha primeira vaga como dev? Eu estudei bastante, focado numa determinada tecnologia, foquei bastante no back-end, que era o que eu queria para a época, e também tive foco ali na hora de fazer a prova prática e entregar o que estavam me pedindo naquele momento. Então foi isso que fez eu me destacar ali dos outros candidatos e eu consegui passar nessa prova como desenvolvedora júnior. E é aí que vem a outra parte. Na época eu fiquei extremamente feliz, né, gente, até mesmo porque o meu salário, ele praticamente dobrou. Se eu não me engano, eu iniciei como desenvolvedora júnior, ganhando uns 3 mil e pouco. Então, para mim, assim, era extremamente bom, tava super feliz, né? E aí vieram os novos desafios, né? Eu já tinha tido o desafio de que eu não sabia programar, tive que aprender e focar. Aí veio os novos desafios, porque eu passei na vaga e eu, de fato, precisava entregar aquilo que estavam esperando de mim. Então, quando eu iniciei, né, num time de desenvolvimento, como eu comentei para vocês, eu não sabia padrões, eu sabia programar ali o básico, eu não sabia frameworks, então eu tive que aprender tudo isso. E eu tive bastante desafios, eu tive bastante momentos de frustração, onde eu tive que estudar muito, estudar por fora, estudar finais de semana, e no meu horário de trabalho, eu estudava bastante também. E o mais bacana de contar é que eu tive bastante tempo assim para aprender, mas eu também tinha que entregar coisas. Então eu tinha pessoas ali do meu lado, na época era o meu coordenador, né, e líder de desenvolvimento, que ele me ajudava. Então eu sentava do lado dele, ele me passava as tarefas, me explicava, né, o que eram os projetos também da empresa, que no primeiro momento eu não mexia neles, né, só conhecia. E ele que me explicava o que eu tinha que fazer, qual era a melhor forma de fazer, e revisava também os códigos que eu desenvolvia. No início, para mim, foi bem difícil entender algumas coisas. Por exemplo, eu não sabia como é que era o processo de desenvolvimento de um software, eu não sabia quando que se iniciava, quando que se terminava. Então, quando tinha reuniões, às vezes eu ficava meio perdida, não sabia muito bem o que estava acontecendo. Até mesmo porque eu não tinha conhecimento de alguns termos, como, por exemplo, o que era um deploy, o que era Docker, alguns termos assim que eu não entendia muito bem, mas que eu fui aprendendo ali, né, ao longo do tempo e conforme eu fui estudando. Então, contando um pouquinho para vocês sobre como que foi o meu primeiro projeto. Como eu comentei com vocês, eu fui contratada como desenvolvedora júnior. E quando você é contratado como desenvolvedor júnior, espera-se que você já programe alguma coisa. Claro que tem tempo ali para você aprender sobre os projetos, para você dar aquela estudadinha, mas depois disso você já tem que começar a entregar. É diferente de um estágio, né, que você tá ali para aprender, para fazer algumas tarefinhas. Então, como é que foi meu primeiro projeto? Eu não vou entrar muito em detalhes, é claro, né, porque eu não, por questão de respeito à empresa a qual eu trabalhei, mas eu vou contar mais ou menos por cima. Então, o primeiro projeto que eu desenvolvi, eu trabalhei nele sozinha, que era justamente para mim aprender, onde eu desenvolvi uma API de envio de e-mail transacional. Essa API, né, eu desenvolvi ela usando ferramentas e funcionalidades que a gente já tinha de um outro produto dentro da empresa. Então foi bem bacana porque além de eu desenvolver essa API, aprender a criar uma API, a criar classes, a testar também, eu também tinha a possibilidade de ler o código de outros desenvolvedores que trabalhavam naquele produto. Então eu trabalhei numa partezinha separada, né, daquele produto,
desenvolvendo essa funcionalidade de envio de e-mail transacional, que é envio de e-mail via API, mas eu também tinha a possibilidade de estar por dentro do que era o produto da empresa. Então foi muito bacana e muito importante, né, para que eu conseguisse aí me desenvolver profissionalmente. E ali eu tive muitos perrengues que eu passei, tinha coisas que eu não sabia fazer, eu não conhecia o framework na época, eu mal sabia o que era uma API, como usar uma API, não sabia usar Postman, né, que é uma ferramenta que a gente usa para conectar em APIs, e eu tinha também muita dificuldade de perguntar e de me comunicar. Se vocês estão vendo hoje a Stephanie que fala aqui e grava vídeos no YouTube, vocês vão achar um pouco estranho eu falar que eu era extremamente envergonhada e que eu não conseguia me comunicar muito bem. Eu fui aprender a me comunicar trabalhando no suporte técnico, né, onde você atende pessoas o dia inteiro falando, mas eu também fui aprender a me comunicar bem na área de desenvolvimento, onde eu comecei daí a conversar com pessoas através, né, de reuniões, a falar as minhas opiniões. Mas isso eu não tinha no início, eu tinha muita dificuldade de perguntar. Então, às vezes, eu ficava horas, gente, horas olhando para uma tarefa sem saber o que fazer e com vergonha de perguntar para o colega do lado o que eu tinha que fazer ou como que eu tinha que resolver. Mas isso aí foi mudando, né, ao longo do tempo. Passou alguns meses, eu já comecei a perceber que se eu não perguntasse, eu não ia evoluir e também não ia entregar minhas tarefas. E eu ficava, assim, bem preocupada em ter entregas de valor. Eu sempre me preocupei muito com isso, né, de você agregar valor para a empresa com a qual você está trabalhando e está ali pagando o seu salário. Então, eu comecei a perceber que eu precisava, assim, perguntar, tirar dúvidas. E é claro que sempre pesquisando antes de perguntar, então isso é uma coisa que me ajudou muito também, sempre pesquisava muito antes de perguntar, e aí depois disso, né, eu já ia com a pergunta e falando, olha, já pesquisei isso, isso, aquilo, e não encontrei a forma de fazer. Então, foi muito bacana porque assim eu consegui evoluir muito profissionalmente. E é bacana falar também, pessoal, que esse primeiro projeto que eu desenvolvi, é claro que ele não tem, assim, boas práticas tão legais, não é um código tão limpo, mas ele é até hoje utilizado, quer dizer, eu não trabalho mais lá, mas até o momento em que eu trabalhava, ele era utilizado internamente muito por outros setores. Então foi bem bacana, porque foi meu primeiro projeto aí, né, como desenvolvedora júnior, e que era muito utilizado pela empresa. Então é bem bacana você ver, né, o seu trabalho que você desenvolveu, teve um esforço, sendo, né, utilizado por outras pessoas também. Uma das coisas que me ajudou muito e que eu recomendo muito para vocês também, pessoal, é ler códigos de outras pessoas. Isso me ajudou muito a evoluir o meu raciocínio lógico, porque quando você lê código de outras pessoas, você precisa interpretar o que outra pessoa quis dizer ali através daquele código, né, o que ela quis fazer com aquilo ali. Então, é muito legal quando você consegue ler um código e entender exatamente o que ele está fazendo. E quando a gente está iniciando, aprendendo a programar, é muito difícil a gente olhar para um código e saber o que ele está fazendo. E na época, eu lembro que eu olhava o código e pensava, nossa, eu não entendo nada do que está aqui. Mas eu ficava ali transcrevendo, né, linha por linha, e raciocinando em cima daquilo ali, do que foi feito. E isso foi uma coisa bem legal, porque me ajudou muito a ter um raciocínio do que estava acontecendo. E sempre dizem, né, que um desenvolvedor bom é aquele que sabe olhar para um código e sabe exatamente saber o que está acontecendo. Então, se a partir do momento em que você olhar para um código e saber o que está acontecendo, pode ter certeza que você vai estar evoluindo muito. E, gente, antes de finalizar este vídeo, né, contando aí pra vocês como que foi essa experiência, compartilhando também, né, que foi bem difícil meu início, eu realmente me sentia muito perdida, como eu comentei com vocês, eu tinha muita vergonha, eu não tinha muitas soft skills desenvolvidas, e assim, no início eu me sentia extremamente para baixo, porque eu achava que eu sabia muito menos do que outras pessoas. Então, às vezes as pessoas falavam, clean code, ou um termo que eu não sabia muito bem, e eu ficava assim, meu Deus, eu não sei nada, eu sou muito burra. Eu nunca vou aprender, eu nunca vou ser uma boa desenvolvedora, eu nunca vou evoluir. Como é que eu vou virar pleno se eu não sei nada? Então, assim, não precisem se preocupar. Façam aí o início de vocês de uma forma tranquila, calma, aprendam dentro dos limites de vocês. Não fiquem se preocupando em querer se tornar pleno de uma hora para outra. Eu demorei para me tornar pleno, eu levei, acredito que uns 2 anos e pouco. Na época as coisas também eram um pouco diferentes, né, do que é o mercado hoje em dia. Mudou muito, né, de uns anos para cá. Então, assim, não tenham vergonha também de estar onde vocês estão, de estarem iniciando. Muito pelo contrário, questionem, pesquisem, estudem.
e saibam que vocês vão conseguir sim encontrar a vaga de vocês. E se vocês já estão trabalhando, saibam que sim, vocês vão um dia evoluir, se tornar pleno, se tornar sênior, mas é tudo no seu tempo. Não é porque o colega do lado, né, conseguiu uma vaga em 3 meses, ou porque conseguiu aí, entrou como júnior numa empresa gringa ganhando 30 mil, ou porque outro colega entrou numa empresa muito top, que você tem que fazer também. Então, assim, vá com calma, vá no seu tempo. O início, ele é difícil para todo mundo. Foi muito difícil para mim, principalmente porque eu conciliava, né, o trabalho CLT, 8 horas por dia, e mais a faculdade. Então, eu tinha que estudar muitos finais de semana. Eu trabalhava longe, né, da empresa, não era home office, era totalmente presencial. Então, eu tinha que acordar cedo e chegar em casa tarde. Né, ia para casa praticamente só para dormir. Então, assim, queria dar essa dica para vocês. Aproveitem aí esse momento de início de vocês, para vocês aprenderem e adquirirem bastante experiência. Vão treinando as soft skills de vocês também, porque é extremamente importante. Ah, mas como que eu treino as soft skills? Pode fazer como eu, por exemplo, agora, pegando o celular, falando sobre qualquer tema. Pode ser conversando também numa call com outras pessoas, através de comunidades que tem por aí disponível. E também pratiquem bastante, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir aí a tão sonhada vaga de vocês, seja como estagiário, seja como desenvolvedor júnior. E lembrando também que às vezes a gente precisa, né, dar uns degraizinhos para conseguir chegar onde a gente gostaria. Eu, por exemplo, não comecei como desenvolvedor, eu fiquei aí uns 2 anos e meio, se eu não me engano, trabalhando em outra área para conseguir chegar onde eu queria, que era, né, num setor de desenvolvimento, né, trabalhar como desenvolvedora. Então não foi de uma hora para outra. Durante esse período, é claro que eu me frustrei bastante também, pensando que, nossa, eu nunca vou me tornar dev, eu tô fazendo faculdade e não tô aprendendo, ou eu tô fazendo faculdade para nada. Mas chega um momento em que as coisas começam a andar e começam a dar certo. É claro que depende de nós também, né, em estudar e também praticar aquilo que a gente gostaria de um dia se tornar. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo aí para vocês também um ótimo ano de 2024. Não se esqueçam também, né, que eu estou sempre disponível, pessoal, para conversar com vocês. Eu não estou tão ativa lá no Instagram, porque eu estou focando em outras coisas nesse momento. Acredito que não seja interessante eu estar disponível no Instagram se eu não tenho coisas interessantes para compartilhar com vocês. Então, por isso que nesse momento eu estou focando em trazer mais conteúdos aqui no YouTube, onde eu consigo trazer uma profundidade maior de conteúdos. Mas não se esqueçam que se vocês quiserem conversar comigo, é só me chamar, deixa aqui na descrição, na verdade nos comentários, se você tiver alguma dúvida, alguma dica de vídeo, como o Júnior deixou aí para nós. Ou também me chama lá no LinkedIn, que eu tô sempre ativa e sempre conversando lá com vocês no que precisar ajudar. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!